Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Olá para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começando o nosso podcast, começando mais um Momento Senac, que está disponível sempre na sua plataforma favorita. Obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui com a gente. Eu sou a Maria Letícia e a gente está entrando num mês mais alegre do ano, eu diria, né? Esse episódio faz parte de um especial do Mês das Crianças. Hoje começaremos falando sobre um assunto e no próximo episódio também vamos abordar outro tema referente ao universo infantil. Bom, a necessidade de conversar com a criança sobre diversidade e inclusão geralmente aparece nas primeiras relações das crianças em seu ambiente familiar e social. Vem a escola, né? Vem a vida social, os amigos, a família. Nesse contexto, a comunidade tem papel fundamental em ensinar esse acolhimento e respeito. Mas qual a maneira mais adequada de conversar sobre esse assunto com as crianças? Para falar sobre isso e sobre inclusão de uma forma geral, a gente tem a presença aqui da coordenadora de Diversidade, Equidade e Inclusão do Senac, a Juliana Gaudêncio. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, Juliana. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite de estar nesse bate-papo. Bom, e nesse contexto, a gente quis também que um pai ou uma mãe participasse com a gente e pudesse nos contar as suas experiências e estar com a gente nesse bate-papo. Por isso, a gente convidou o nosso gerente de desenvolvimento e produtos aqui do Senac, o Agnello de Souza. O Agnello, que é pai de uma criança com o transtorno do espectro autista. Agnello, é um prazer te receber aqui com a gente no Momento Senac. Olá, obrigado. Eu fico muito lisonjeado de ser convidado para esse momento. E acho que é muito importante que a gente prospecte e dissemine informações aí para todos. Bom, começando aqui, vou começar com a Ju. Queria que você contasse para a gente qual que é a importância da gente abordar o assunto inclusão com as crianças e qual que é a relevância da gente falar sobre isso nas escolas. A inclusão por si só é muito importante, né? Ela tem que ser conversada em todos os cenários aí da sociedade. E a escola, sem dúvida nenhuma, é um dos cenários mais importantes, um dos locais mais importantes, né? A escola é um espaço muito democrático. Então, lá nós recebemos todas as pessoas, né? Principalmente da diversidade. É um espaço muito diverso. Nós temos a lei também, né? A gente tem a lei que a educação é um direito de todos, dever do Estado, e que a gente deve respeitar todas as pessoas. Só que a gente sabe que não é bem assim que acontece lá, né? Na prática. A inclusão ela tem que ser uma ação social e cidadã. E isso quem faz é a escola. Quando as crianças elas estão na família, elas estão ali numa questão mais, uma formação de caráter, uma personalidade, mas elas vão para o coletivo na escola. É onde realmente elas enxergam as diferenças, né? Elas vão ter o contato e o convívio com as diferenças. Então, é de extrema importância que a escola esteja preparada para receber qualquer tipo de criança, né? A educação infantil é ali a formação inicial realmente da questão do respeito que essas crianças vão ter umas pelas outras. Por isso que escola e família é tão importante aí essa parceria, porque é incoerente ter uma educação na escola que vai chegar na família, vai ser algo diferente. Né? Por isso que a gente tem que acreditar numa educação inclusiva e ter essa criação com os próprios filhos e filhas. Uhum. Qual que é o principal desafio hoje em tornar as escolas acessíveis para crianças com deficiência? Nós hoje nos deparamos com a questão da acessibilidade. Quando a gente fala acessibilidade, a gente tem que pensar numa acessibilidade plena. Né? Então, eu não posso pensar só na acessibilidade física, né? De infraestrutura. Eu sempre comento que essa é até a mais tranquila da gente conseguir superar. Com uma reforma, né? Com uma mudança de prédio, com uma adaptação, com um engenheiro que vai estar lá na própria escola. Isso é mais fácil da gente conseguir. Né? É algo realmente que demanda material. A questão mais dificultosa que nós temos hoje é a atitudinal e a comunicacional. Quais são as minhas atitudes com relação à inclusão? Então, se eu estou numa escola, né, que eu sou a professora, a diretora, a supervisora pedagógica, coordenadora pedagógica, enfim, e eu não acredito na inclusão,
muito dificilmente eu vou passar aquilo para os meus alunos e para as minhas alunas, porque eu não acredito naquilo. Por isso que a gente vê tantos episódios, e hoje com as mídias sociais, principalmente, se chega muito rápido, né? Com o celular na mão de todo mundo, a gente vê tantos episódios, às vezes, de agressões de professores e professoras com alunos e alunas com deficiência, né? Não é raro a gente ver isso, porque realmente é algo que as pessoas não acreditam. Não é? Eu não tenho esse entendimento, e às vezes vem uma conversa, né, que é normalmente as justificativas. Eu não aprendi isso na faculdade, não me prepararam para isso, né? A escola não me preparou para isso, eu fui contratada aqui sem ter essa experiência. Mas a atitude, ela não vem de uma formação, ela vem da gente. Né? Então, assim, eu agredi uma criança, tanto verbalmente quanto fisicamente, eu excluí ela, fala muito sobre mim e não sobre a formação que eu tive ou a experiência que eu tive. Então, hoje é um dificultador nas escolas essa questão da própria inclusão, dessa conscientização. Mas nem tudo também são esses desafios, né? Tem várias escolas que hoje também implementam a inclusão de uma forma muito plena, né? Quando a gente fala também da inclusão comunicacional, eu receber, por exemplo, uma pessoa surda, usuária da Libras, e eu ter intérprete de Libras dentro da sala de aula. Eu tentar uma comunicação, eu entender que a pessoa que tem que realmente, eu, na verdade, né, preciso me adaptar àquela pessoa e não o contrário. Eu não posso pedir que aquela criança, aquela aluna, aquele aluno se adapte ao meio, né? E a gente também tem legislações que resguardam todas essas pessoas com deficiência e da diversidade como um todo. Então, a atitudinal e a comunicacional, a gente vê hoje como algo que ainda é um desafio a ser superado, porque ainda não são todas as pessoas que acreditam. E a gente não consegue manter aí um papel de eu acredito aqui, estou aqui nessa escola acreditando, mas vai chegar um momento que episódios que esse que a gente vê de agressão vai acontecer. Então, por isso que a escola tem um papel muito importante. Porque se eu tenho a família, né, por um lado, que vai criar, às vezes, a criança por um mundo melhor, né? Estou falando da questão da família ideal. Eu vou ter a escola que, às vezes, ela encontra também. Então, acaba sendo incoerente. Eu preciso realmente dos dois setores, família e escola, trabalhando juntos. É uma parceria, né? É importante a gente pensar a escola como formadora, desde da formação inicial da criança até a formação superior. Então, a gente está falando de uma escola que não é somente básica, mas também a gente tem alunos que vão chegar no superior, que também necessita dessas questões de inclusão mesmo. Ele não é somente na escola básica, né, de ensino básico. É necessário manter isso ao longo de toda a cadeia de educação. A formação dele primária é na sala, na família. Então, a família que tem todo o know-how que vai trazer a esse aluno, né, que passa a ser aluno na escola, a essa criança, uma estrutura de família e que reflete lá dentro da sala de aula, reflete na escola. Então, muitas coisas que o aluno, né, a criança faz na sala de aula ou faz na escola é reflexo da formação dela familiar. É importante que a família esteja aliada aqui ao processo escola, né? Educação, escola, família. Mas é importante mostrar que a sociedade como um todo precisa de participar disso, precisa de entender isso, como que funciona. Porque não adianta somente a escola também tentar fazer esse trabalho. Eu acho que a criação de uma criança em geral, né? Eu lembro de conversar isso muito com uma psicóloga. A comunidade ela tem que abordar, né? Porque hoje a gente vê isso muito fora. Não, são os pais que criam, às vezes até a mãe, né? Cai muito em cima da mãe. A mãe que cria, são os pais que criam. A criança, ela tem que ser responsabilidade da comunidade, né? A gente tem que ter esse apoio, esse acolhimento, né? Sim, por isso que a gente fala muito da atitudinal, da acessibilidade atitudinal, porque se ela não ocorre, né, como a Agnello trouxe, tem a questão mesmo do ambiente escolar e principalmente da educação infantil, que é onde tudo começa. Se eu realmente não trago esse diálogo para a educação infantil, de uma forma mais leve, que eles entendam de uma forma muito natural as diferenças, eu não vou ter lá na minha graduação uma pessoa que está se tornando um profissional inclusivo, né? Muito pelo contrário. A gente pode até falar de um episódio recente da Faculdade de Medicina, daqueles estudantes, né, que ficaram fazendo as questões sexuais, porque provavelmente também não teve uma criação, não teve uma educação lá de trás de respeito às mulheres.
é muito importante. Quando a gente fala muito da questão da inclusão da pessoa com deficiência, na verdade, a inclusão da própria diversidade. A questão de gênero entra muito nisso. Então, a gente precisa, sim, conversar desde a educação infantil. Mas, para isso, eu tenho que ter meus profissionais da educação infantil preparados. Por isso que eu preciso acreditar nisso. Por isso que, realmente, o ambiente escolar, ele é algo muito coletivo. Na família, a gente está ali, né? A gente é criado pelo pai, pela mãe, pelo responsável, pela tia, pela avó, por quem ali tem a condição de criar. Hoje a gente sabe que a família tem uma estrutura muito diferente do que era no passado, né? Não tem mais aquela questão conservadora e não existe mais a questão da estrutura ideal familiar, né? Mas na escola é onde tudo acontece. Então, assim, se chega algum aluno ou algum aluno na escola com algum preconceito, pode ser por uma bagagem familiar, como pode ser por uma bagagem da sociedade, do território que ela vive, a escola tem realmente essa responsabilidade de conseguir alterar, modificar e adaptar para que ela seja mais inclusiva, né? Por isso que a gente tem os casos muito de bullying também, vem de uma questão muitas vezes familiar. Às vezes, os diálogos que tem na família, às vezes aquele estudante ou aquela estudante vai praticar o bullying em sala de aula, porque foi criado de uma certa forma. Por isso que é muito importante esse diálogo escola-família. Não é fácil, né? Ainda mais na atualidade que pai e mãe, responsável naquela correria, às vezes não consegue estar na escola, mas quando o possível for, tem que ter esse diálogo família e escola. Então, assim, as duas partes são aí passíveis de erros, né? Como qualquer pessoa. Mas a gente tem que caminhar para que eu tenha lá no futuro um profissional inclusivo. E isso começa na educação infantil. Você acha que, embora existam os desafios, né, que você já falou aqui, a gente já conversou, você acha que a gente evoluiu de alguma forma nessa conversa, assim? Muito. Na verdade, hoje, sim, a gente pode até falar de gerações, né? Na nossa geração, eu tô aqui incluindo todo mundo mais ou menos na mesma geração, a gente não via tanta diversidade em sala de aula, né? A gente não via tantas pessoas com deficiência na sala de aula. Era uma pessoa ou outra, e mesmo assim aquela pessoa não era incluída totalmente nas atividades, né? Às vezes a própria professora falava, não, deixa a coleguinha ali quietinha no cantinho dela, né? Ela tá quietinha, não vamos mexer com ela, não. Ou então o aluno estava fora de sala, porque às vezes era muito agitado. Hoje, a gente já vê mais a presença dessas pessoas em sala de aula. E isso é muito pelo avanço das nossas leis, né? A gente tem, principalmente, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é de 2015. Então, assim, é recente, são 8 anos aí de lei, ela foi, na verdade, colocada em prática em 2016. E isso é realmente resultado da militância de todos os grupos, né? Então, por isso que a gente fala assim, não é porque eu não sou uma pessoa com deficiência, não é porque eu não sou, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+, não é porque eu não sou uma pessoa preta, que eu não posso ali lutar pelos direitos dessas pessoas, né? Então, hoje a gente vê essa geração mais frequente em sala de aula graças a lutas passadas. Então, se essa geração hoje, ela vê com mais naturalidade essa diversidade, é um avanço, é por causa de lutas passadas. Então, é por isso que a gente vê, sim, um avanço na questão da inclusão, né, de todos os grupos da diversidade. Como eu comentei, legislações são muito importantes. Por isso que legislações, elas precisam existir para assegurar o direito dessas pessoas. Agnella, eu queria que você compartilhasse com a gente quando foi que vocês descobriram, né, o diagnóstico da sua filha. Como é que foi essa descoberta? Ela manifestava sinais específicos? Como é que foi isso para vocês? Bom, primeiro é importante aqui reforçar que eu sou o pai da Marina. Como qualquer um outro indivíduo, ela é única, independente do espectro autista que ela encontra. Então, a Marina, desde bebezinho, já apresentava algumas diferenças de outras crianças. Desde bebê de colo mesmo. Falo por quê? Quando a gente ia ninar ela para ela dormir, normalmente as crianças gostam que seja um balanço suave, né? Bem tranquilo, para que assim elas vão pegando no sono. A Marina não. A Marina você tinha que agitar com força ela no braço e aí ela ia dormir. Então, assim, com 3 anos de idade, a gente já começou a observar que ela era diferente. E aí, nesse momento, a gente buscou psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, neuro,
para a gente tentar entender o que estava acontecendo. E aí, com 5 anos de idade, a gente começou a ter episódios com ela de muita sensibilidade sensorial. Então, essa sensibilidade sensorial dela começou a realmente impedir que ela utilize roupas, utilize calçados. Até aos 5 anos ela utilizava tudo que a gente se propunha ela a vestir, roupa de frio, calça, bermuda, qualquer tipo de roupa, calçado, ela utilizava. E a partir desse momento ela começou a apresentar realmente muita sensibilidade. Na hora que você colocava a roupa, ela arrancava a roupa. Não dá, não consegue, e sentia muitos, de chorar mesmo, de estar doendo. Então é algo que aí isso foi ressaltando muita gente. Antes a gente ficava assim, não, isso é pirraça, não, isso é, né? E não é. Então a gente foi trabalhando nesse momento de tentar entender como é que funcionava. E aí foi toda essa rede de apoio e conseguimos um diagnóstico, né? Chegou o diagnóstico pra gente que ela era do espectro autista, nível 1, e ainda tem o TDAH. Então, normalmente, né, comumente, vamos falar assim, as duas comorbidades andam juntas. Então, assim, pra gente, nesse momento de receber esse diagnóstico, para nós foi libertador, mas eu tenho conhecimento de que para algumas outras famílias isso é um peso, é um fardo, é algo que é um luto mesmo que essas famílias vivem. Para nós foi libertador no sentido de conhecer e começar a entender o porquê realmente que aquilo acontecia. E aí a gente passa a poder dar todo o apoio que antes a gente não conseguia porque a gente não conhecia. Então isso para a gente é muito importante. E aí a escola começa a perceber que ela tem um desenvolvimento diferenciado. Então, isso faz totalmente diferença ali. Então, para a gente, como você perguntou com relação ao diagnóstico, foi um diagnóstico libertador para a gente, né? E dentro do espectro autista você tem as estereotipias, que aí quando você fala, ficava muito gravado no consciente das pessoas que o autista ele tinha aquele reflexo de ficar para frente e para trás, fazendo esse pêndulo. E não são todos que fazem. É muito singular. Cada um tem uma forma de regulação. Quando eu falo de regulação, é porque os sentimentos do autista, ele é mais aguçado. Ele não consegue, às vezes, conter esse sentimento. Então, ele precisa de alguma forma de regular esse sentimento, de fazer uma regulação. E para a Marinda, esse estímulo, ela tem, por exemplo, nós fomos visitar uma feira. Ela vai nessa feira, ela não consegue ter um foco, uma concentração de ser somente aquilo ali que ela está executando. Porque todos os outros estímulos, e é gente falando, é uma palestra acontecendo, é um carro buzinando, é um passarinho cantando, é um ar-condicionado que arma e desarma, tudo isso ao mesmo tempo ela não consegue simplesmente desligar essas coisas e ficar focado somente talvez no professor que está falando ali na frente. Então, é esse foco que ela não consegue ter, tudo chama atenção. E aí você pode imaginar que como que ela consegue ter todos esses estímulos ao mesmo tempo? Como é que fica a cabeça da pessoa com esses estímulos? Isso vai trazendo uma exaustão. E aí ela não consegue fazer a regulação disso. E aí às vezes estoura, que aí vem as crises. Então é muito, às vezes, satisfatório estar com ela em alguns locais, mas que ao mesmo tempo esse local está gerando tanto estímulo para ela que gera dor, que gera conflito, que às vezes a gente tem que, opa, vamos embora porque é melhor para ela. Então é sempre pensar no melhor para a pessoa que está ali naquele lugar. Ela, por essa questão sensorial, às vezes ela não consegue deitar em qualquer cama. Às vezes ela não consegue ficar de roupa, então ela tem que tirar a roupa toda. E aí, na hora que ela deita na cama, ela não suporta o lençol da cama. E aí a gente vai, tira o lençol, aí não dá, que colchão também não dá. Aí ela vai e deita no chão gelado. Aí ela consegue regular, né, fazer a regulação dela. Existem várias formas de regular, então cada família já sabe, se eu vou para um restaurante, eu sei que lá ele vai ter que ter uma espera para escolher o prato, para chegar ao prato, e às vezes essa espera também não é boa
para ele, porque ele começa a ter vários estímulos ao mesmo tempo, e então, assim, então eu já vou fazer o pedido antes, para na hora que chegar lá, o pedido já está lá, a gente vai, faz a refeição e vai embora, para ter também esses momentos. Esse é até bacana, várias coisas que o Agnello trouxe. Primeiro, o diagnóstico, assim, né? O diagnóstico precoce. Igual você comentou, a Marina, ela sabendo que ela tem, é libertador desde cedo. Em contrapartida, tem muitas pessoas que não têm esse diagnóstico precoce. Vou dar um exemplo de uma prima minha que descobriu o autismo aos 35 anos. E quando ela descobriu, foi até ela me contou, ela não tinha me contado, foi uma postagem que eu tinha feito sobre autismo, e ela veio e falou assim, Ju, eu sou autista. E eu descobri isso tem 6 meses, aos 35 anos. E você não sabe como que é libertador. Porque eu era esquisita, eu era que ninguém queria conversar, eu não sabia socializar, e eu realmente passei minha fase escolar e da graduação sempre sendo excluída, e eu não sabia o motivo. Por isso a importância de falar sobre o tema na infância. Hoje já é muito bem conversado isso, mas naquela época, há 35 anos atrás, que a gente era criança, isso não era dito, a gente tinha ela como esquisita mesmo. E ela falou, é libertador. Eu saber que a culpa não era minha, que eu tinha uma questão, eu consigo também me perdoar de várias coisas, né? E isso é muito importante. Por isso que o diagnóstico precoce, por isso que a informação que a gente tem hoje, ela é riquíssima, né? A gente consegue hoje levar a criança rapidamente para um neuropsicólogo, para um médico. O próprio SUS também já tem esses serviços também, essas especialidades. O próprio SESC no Centro também de Saúde possui. Só para a gente falar que tem os recursos, né? Que senão muitas pessoas falam, mas é só particular ou convênio. Hoje já está muito aberto isso também, né? Questão que o Agnello também trouxe da filha dele, sensorial de tecido, não consegue. Tem questão do alimento. Tem muitas crianças autistas, eu conheço um, inclusive, que ele não come nada, ele só se alimenta de leite. Ele já tem 8 anos. É uma questão mesmo do paladar. Então, assim, tem que ter um acompanhamento realmente ali, de perto. E a escola, a gente fazendo link com a escola, quando a Agnello também trouxe as adaptações, vai no restaurante, vai demorar, então eu peço antes o prato. Isso é uma adaptação, né? Que a escola também tem que fazer. Então, quando a gente também sabe que da particularidade, da singularidade daquela pessoa com deficiência, com um transtorno, que não é uma doença, é um transtorno, é um espectro, o espectro caminha no organismo da pessoa. A escola, sabendo disso, tem que ter as adaptações. Então, o restaurante é uma adaptação, eu fazer uma avaliação adaptada para ela, eu saber que ela, com TDAH principalmente, precisa de um tempo maior, às vezes, para estar ali fazendo uma avaliação, precisa sentar na frente, não pode ter uma porta aberta, porque realmente ela vai perder a concentração. Isso é realmente a adaptação que a escola faz e a família também. Uhum. Você falou do diagnóstico tardio, a gente teve recentemente a Letícia Sabatella, né? Que ela faz parte do espectro autista. Vocês falaram de cada um ter uma característica específica, ela falou muito do barulho, né? O áudio para ela é como se fosse uma agressão, ela falava, né? A Marina também, ela apresenta em alguns momentos esse incômodo auditivo, sabe? Não tanto, mas ela ainda consegue regular melhor esse incômodo do barulho, mas é importante quando fala da escola, tem que aprofundar então esse relacionamento da família com a escola. E a escola entender que aquilo que a gente está pedindo, solicitando ali, não é um favor, não é nada para facilitar a vida da Marina enquanto aluna, né? Para facilitar assim, não, eu vou fazer isso para ela ter pontuação, não é por aí. A gente tem que sim lutar para trazer adaptações e não facilitações. E as notas dela, acompanhamento educacional, sempre muito bom. Qual que você acha que foi o maior desafio que vocês enfrentaram até agora? Os maiores desafios, assim? O maior desafio realmente é até encontrar o diagnóstico. Depois que a gente encontra o diagnóstico, a gente caminha. E aí os desafios são diários. Tem dia que tem a crise dela, e aí esses dias são dias difíceis, de não conseguir calçar, de não conseguir colocar uma roupa, de não conseguir vestir uma peça íntima. E às vezes a gente já foi para festa da escola, festa da família, ela com camisola, porque ela não queria deixar de participar. E o que ela sempre fala com a gente é assim, não, papai, não quero saber se tá bonito, tô confortável, vamos embora. Então a gente acolhe isso e vamos embora. Se para ela tá bem, vamos embora. Agnello, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre ser pai de uma criança autista?
é ser pai. Primeiro, é conhecimento. Estudar, buscar informação, para a gente entender como a gente pode trazer felicidade para a família. Duas principais coisas que devem ocorrer: a gente precisa de cuidado, porque se a gente cuida do outro, é porque a gente tem um carinho, a gente quer o melhor, e respeito. Respeito acima de tudo. E saber respeitar o outro, passar a compreender e, opa, tudo bem. Hoje, nós estamos trazendo isso para a realidade, para dentro de sala de aula, para o dia a dia, para o nosso cotidiano. E aí a gente passa a ter mais respeito, só o respeito com o outro. Eu acho que é uma questão de desconstrução também, né? Que a gente que viveu essa época, assim como o machismo, o patriarcado, o racismo, é uma questão de desconstrução, né? A gente tem que mudar essa estrutura de pensamento, de cultura que a gente teve, né? E não cabe mais hoje também, Lei, assim, a gente vem realmente da geração que a gente não tinha tanta informação, mas a gente escuta muito assim, mas eu fui criada assim, nossa, tudo tudo hoje é mimimi, nossa, lá vem o mimimi, meu Deus, não posso brincar. Não, na minha época, nossa, gente, eles me chamavam de tudo, né? Eu tinha muito espinho quando eu era adolescente, eu era chamada de choquito, e ninguém nunca fez nada por isso. Aí quando eu penso assim também hoje, eu falo assim, será que isso realmente não me atingiu? Eu não saí de casa, tinha vezes que eu não saí de casa, eu não ia em festa, eu era aquela adolescente que não tinha um namoradinho com 15, 16 anos. Então, a hora que a gente fala, não, mas eu não sofri com isso, olha como é que eu tô. Eu sou hoje uma adulta sem traumas. Será mesmo que eu sou uma adulta sem traumas? Ou será que isso não era algo que realmente era falado, conversado e respeitado? Por isso que é importante, reforço aqui a educação infantil, porque a escola é o grande palco mesmo social que as crianças estão lá dentro. Então, a criança entender que ela pode até não gostar do outro, né? Porque isso é questão de sentimentos. Mas ela precisa respeitar essa diferença. Não é porque eu não gosto que eu vou agredir, que eu vou prejudicar. Eu tenho que entender as diferenças. Isso vai ser algo que vai ajudar essa criança na criação da personalidade dela. E a gente também começar a ter esse diálogo nas escolas, que às vezes não é uma questão de opinião, mas é sim um preconceito, né? Mas a minha opinião. A gente precisa colocar nas crianças que não, tem questão que não são opiniões. Tem questões que realmente são preconceitos e eu preciso ensinar. E quem tem essa responsabilidade somos nós adultos. Por isso que elas, às vezes, elas realmente replicam na escola o que elas escutam dentro de casa. Uma outra coisa que é interessante a gente colocar é que é doloroso e às vezes desconfortável quando a pessoa em si relaciona com outras pessoas, né? E fala assim, não, porque o meu filho é autista, mas será mesmo que ele é autista? Você tem certeza disso mesmo? Você não quer buscar outra, sabe? E isso às vezes é até cansativo, porque você assim, mas isso aí tá muito no senso comum. Quando você fala assim, que é a estereotipia, porque um autista ele anda na ponta do pé. Aí todo mundo que anda na ponta do pé é autista? Não. O autista ele gosta de assistir vários filmes repetidos, desenho repetido. Mas toda criança é assim. Tá, toda criança é assim. Porém, onde que entra realmente o diagnóstico disso? É quando essas estereotipias começam a ter um impacto na vida da pessoa, a ter reflexos de coibir ela de fazer alguma coisa para, por exemplo, impede ela de sair de casa, né? Então, não é banalizar. Porque realmente muitas coisas que a gente vê e fala do autismo, né, da hipersensibilidade auditiva, do hiperfoco, muitas pessoas têm isso. E que não necessariamente são autistas. Mas é necessário uma investigação a partir do momento que isso começa a comprometer a vida social, começa a ter outros tipos de comprometimento para a vida dessa pessoa. Eu acho que é o que a gente falou também de desconstrução, né? Porque a pessoa, quando ela faz esse tipo de comentário, né, banalizando, eu acho que é uma questão de desconstrução, de a gente desconstruir esse pensamento. É uma questão de se respeitar também, né? Sim. E como até comentei, essa acessibilidade comunicacional entra até, né, nas expressões que a gente fala, né? Quem nunca ouviu falar assim, fulano tá no mundo autista dele. Isso é uma frase capacitista. Porque a gente coloca o autista, a pessoa autista, vive no mundo dele. Até pouco tempo atrás a gente ouvia isso. Vive no mundo dele desde que você não deixa ele entrar no seu mundo, né?
Não, e não é assim, né? Assim, cada um tem uma característica mesmo. As pessoas autistas não são todas iguais, como nós que não temos também o espectro, também nós não somos. Então, assim, são rótulos. Minha sabe? menina ama socializar. Minha menina adora. Exatamente. Adora. Não são, ninguém é igual a ninguém. Então, essa é uma desconstrução mesmo que a gente tem por algo que a gente foi colocado realmente na nossa mente no passado e a gente foi só replicando. Por isso que hoje, essa informação que a gente tem hoje, as crianças são muito beneficiadas com isso também. E os profissionais que estão com ela e as famílias, porque as informações estão chegando mais rápido. Então, hoje não tem como a gente falar assim, mas eu não sabia. É só a gente pesquisar. A gente consegue entender, sim. E tudo passa pela educação. Se não é um processo educativo, fica um processo meio que goela abaixo, vamos dizer assim. Aí, em vez de eu ter, né, os meus aliados para estar aqui e tal, eu vou ter pessoas que vão ter uma resistência maior. Então, às vezes, na nossa frente, na escola, ou na família que possui alguma pessoa com deficiência ou por da diversidade, eu vou ter que ir falando que vou te respeitar, mas atrás eu não acredito nisso aqui, não. Por isso que é interessante as datas comemorativas que a gente tem ao longo do ano. Cada mês a gente tem uma data comemorativa da diversidade, a gente pode até perceber, né? A gente tem o dia do autismo, dia da síndrome de Down, dia da luta da pessoa com deficiência, veio o próprio dia das crianças, que a gente precisa conversar sobre esses temas. A gente precisa sempre lembrar porque é importante a gente falar sobre. O que é muito legal quando a gente fala de informação, por exemplo, esse cordão de girassol. O cordão de girassol é para ser utilizado por pessoas que tenham uma deficiência ou deficiência oculta. Para provocar realmente isso, eu passei a utilizar o cordão de girassol, porque todo mundo, em reuniões que estava fazendo, como a gente tem muitas reuniões e tem um grande alcance dentro da instituição, as pessoas passaram a me perguntar, às vezes até a fazer alguma brincadeira, assim, não, você tá igual o Falcão, cheio de girassol. Eu gosto que esses momentos ocorram para que eu possa entrar com a informação. Na hora que eles falam, eu já explico, não, isso é por isso. Aí eles, olha, que interessante, não sabia. Então, às vezes a gente tem que buscar algumas formas de fazer com que a informação chegue, sabe? E como é que vocês acham que a gente lida com atitudes preconceituosas ou discriminatórias em relação às crianças? Como é que vocês acham que a gente pode lidar com isso? Criança com criança? Sim. A gente tem que lidar com os pais. Informação, muita comunicação, muito relacionamento. E às vezes não vai ter outra questão, não. Às vezes tem que ter algumas punições, porque também chega momentos que não adianta mais só a comunicação, só a informação. E a gente também, enquanto famílias, tem que saber quem que eu quero deixar, né, para esse mundo. Conviver ali, né? É por isso que a diversidade é importante na educação infantil. Tem na educação infantil a diversidade. Ter pessoas pretas, ter pessoas de outras nacionalidades, né, se possível, ter pessoas com deficiência, porque a criança vai ver que é comum aquele diferente, porque hoje a gente vai, principalmente em escola particular de educação infantil, né, assim, é muito comum. A gente vai numa sala, são só pessoas brancas, né, assim, são só pessoas brancas. Na minha família, aqui no meu ambiente familiar, eu também não levo meu filho e minha filha para conviver com essas diferenças, já que na escola às vezes não tem, se eu também não levo para locais que vai ter ali aquele contato com a diversidade, eu vou criar pessoas que realmente vão viver numa bolha. E que a hora que sai um pouquinho dela, é o diferente e eu vou verbalizar aquilo ali. Porque para mim é diferente, né? Eu nunca tive nenhum colega preto, né? Então, a hora que eu vejo na sala de aula, não, peraí, não vou misturar com ele não, ele é diferente. Então, assim, a gente precisa, ok, na escola às vezes não vai ter, mas vamos levar para socializar em outros ambientes sociais que tenha diversidade. É muito importante isso, Jô. O comportamento diário gera isso. Trazer outro exemplo aqui, a gente estava no Expo Favela, eu e minha filha, minha esposa, né? E aí chegou os estandes, né? No stand que tinha várias bonecas, boneca de pano. Ela olhou aquela boneca, a boneca preta, ela olhou a boneca e disse, não, que boneca linda, eu quero essa boneca. Todas as outras lá, eu quero essa. O cabelo dela todo cacheadinho igual o meu. E aqui, não queria largar a boneca. Aí a gente teve que comprar essa boneca para ela. E ela dorme com a boneca, viaja com a boneca, tudo é a boneca. Não é por questões de cor que ela achou bonito. Então, assim, ela não tá no universo de separar as pessoas pela cor, nada. Ela acha o que é bonito. A gente precisa propiciar a convivência com a diversidade. E isso é responsabilidade nossa, adultos. Justamente.
essa questão de representatividade, quantos desenhos ou filmes a gente mostra para os nossos filhos para eles se familiarizarem com essa questão da deficiência, por exemplo? Que tipo de filme? Cadê os filmes com representatividade para eles assistirem? Será que a gente está dando esse tipo de cultura, né? Esse tipo de programa para eles entenderem que a diversidade existe? Não, eu enquanto mãe, enquanto responsável, eu não sou preconceituosa, mas eu também não propicio nada pro meu filho ir ter aquele contato. Não sei onde ele aprendeu isso, né? Em casa não foi, né? A gente às vezes a gente escuta isso, né? Não, ninguém fala aqui, mas eu também só levo para assistir filmes realmente da princesa loura, branca, que vai ter um final feliz, né? E a gente cria também aquela fantasia de que a gente pega muito para a questão de gênero mesmo, o feminino, porque a gente é criado, né, para isso. Eu só vou ser feliz se realmente eu ter um príncipe na minha vida. A gente ainda vê isso hoje, mas enquanto mãe, enquanto pai, eu tenho que quebrar isso aqui. Falar, olha, você nasceu para você ser quem você quiser, né? Você futuramente vai querer casar ou não, vai querer ter alguém ou não, e tá tudo certo. Mas é a gente que tem que passar isso para eles, né? Eu não quero que minha filha sofra às vezes o que eu sofri. Então, isso é responsabilidade nossa. A gente ter pessoas melhores no mundo é responsabilidade do adulto. E essa potencialidade, querer ser e poder ser o que quiser, não é restrito às pessoas que não tenham nenhuma deficiência. Todos podem ser o que quiser. Então, isso é algo que eu trabalho muito com a minha filha também. Hoje, o que você quer ser? Pai, eu acho que hoje eu vou ser policial. Aí daqui um mês eu pergunto de novo, não, eu quero ser astronauta. Então, assim, vai ser o que quiser, deixa o fluxo. E a gente falava, né, nos bastidores, Ju, tem os pais, né, que tentam, eles ficam muito cheios de dedos, né, quando eles vão explicar para os filhos sobre uma deficiência, alguma coisa assim. Você, o que você tem diferente no seu coleguinha? Então, assim, esse não naturalizar também não é legal, né? E não romantizar também, porque às vezes não romantizar. fica, né, tadinho, um anjinho. Só vem a família que Deus vai saber que vai dar conta. Nossa, ainda bem que veio pra você, porque se fosse pra mim, nossa, eu nem sei o que eu faria. Nossa, me traz uma paz, a pessoa tá num estresse, não, mas tá com você, me traz uma São paz. frases assim também. Nossa, gente, você nessa condição, eu nem posso reclamar da minha vida. Então, assim, gente, são frases relacionadas às pessoas com deficiência, são frases capacitistas, né? Quando eu coloco a pessoa com deficiência num patamar de herói, de guerreiro, eu tô colocando ela num patamar fantasioso, né? Ela tem os mesmos problemas que a gente tem e muito mais, na verdade. Elas precisam sempre provar que elas são melhores em várias coisas do que a gente que não tem deficiência. Isso é uma realidade, né? Por isso tem tantos projetos, tantos programas para oportunizar a entrada das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na escola, enfim. Então, a gente também romantizar isso, nossa, é um anjinho, nossa, você é guerreiro demais, meu Deus do céu, como é que você faz isso sem enxergar? Como é que você vive? Então, assim, a gente também coloca as pessoas num patamar muito do coitadinho ou no muito de herói. Sabe? Nossa, eu assim, admiro muito você. E aquela pessoa, às vezes, está num dia péssimo. Ela tem que fazer várias coisas para conseguir estar onde ela está. Ela, às vezes, não queria nem estar naquela condição. Ela queria uma vida mais fácil. Mas aí eu vou lá e falo, nossa, realmente, eu te admiro demais. É a individualidade de cada um. Você também, para chegar nesse momento que você está hoje, quais foram as dificuldades que você teve? E esse lance também do capacitismo nas crianças, né? A gente falar pro amiguinho, tadinho, paciência com ele, porque ele é especial. Especial, a palavra especial, gente, corta do vocabulário. Você ensina a criança a romantizar isso, né? Especial, necessidades especiais. Gente, necessidades especiais todo mundo tem. Né? Independentemente da condição. Então, essa questão de falar que a pessoa é especial e tal, especial é um sentimento que a gente tem, que nós criamos, né? Então, a gente tem que realmente ensinar as crianças a entender a diferença do outro, entender e respeitar. Qual a melhor forma de abordar a inclusão com as crianças? Da forma mais natural possível, sabe? Mostrando que existem as diferenças, dando exemplos mesmo, representatividade é muito importante. Então, igual você comentou, filmes,
que às vezes pode ser passado na escola, mas que tenha como protagonista uma pessoa com deficiência, uma pessoa preta, sabe? Pessoas realmente do público aí, da própria diversidade. Uma família que às vezes não seja tão estruturada, não tem às vezes o pai, a mãe, mas é uma família. Mostrar essas formações familiares que hoje são diferentes. Mostrar às vezes, conversar que às vezes tem coleguinhas que vão ter 2 pais, que vão ter 2 mães, sabe? Explicar que realmente isso é muito normal, isso é muito comum, isso é muito natural. A gente explicar e para que a criança consiga entender que se ela se deparar com essa diferença, ela vai tratar de uma forma muito natural, vai lidar de uma forma natural. São assuntos que têm que ser ditos dentro da sala de aula, né? Por mais que às vezes na sala de aula não vai ter uma diversidade, mas a gente trazer a temática, sempre exemplificando, com ilustrações, sabe? E elas estão muito abertas para esse entendimento, né? As crianças, elas não têm ainda esse discernimento do preconceito. Isso a gente realmente coloca. Não nasce com isso, né? Como nós também não nascemos. A gente é realmente uma criação da própria sociedade. Então, assim, às vezes a gente problematiza tanto uma questão para conversar com a criança que é muito mais simples do que a gente acha. A escola fazer a própria adaptação que precisa ser feita para o desenvolvimento da própria criança, mas eu também, às vezes, não instigar um assunto que, às vezes, aquilo ali naquela sala não é um problema. Então, realmente, a gente fazer as adaptações pedagógicas, mas, se não for necessário, deixa fluir. É um relacionamento. Responder o que ele vai perguntar. conversar. Exatamente. Exatamente. E para finalizar, Ju, quais os desafios futuros que você acha que a gente tem pela frente para promover a educação inclusiva nas escolas e em casa com as crianças? Como é que a gente avança para essa educação verdadeiramente inclusiva? Eu acho que é realmente a informação, a gente procurar ter conhecimento, a gente parar do discurso, já eu não sabia, se eu tiver falas racistas, né? A gente fala muito para pessoas pretas. Se eu tiver fala racista, você me avisa, você me sinaliza, eu não estou fazendo por mal. Não, gente, vamos estudar. Tem muitos livros, muitas referências bibliográficas aí que são seguras, umas referências muito boas. Então, assim, vamos realmente pegar a informação e para a gente respeitar o próximo, sabe? Não vamos esperar que a pessoa não tenha essa obrigatoriedade. Não é porque a pessoa tem deficiência que ela tem a obrigatoriedade de me ensinar a como que eu vou lidar com ela. Não é que a pessoa do público LGBTQIAPN+, que ela tem a obrigatoriedade de me explicar por que eu não posso ser transfóbica, por que eu não posso ser homofóbica. Não, eu tenho que ter esse consentimento. Mas a gente também já avançou muito, né? Falo pelo próprio Senac. A gente traz muita informação, a gente leva muita informação, principalmente nas nossas mídias sociais, de datas comemorativos. Toda quinta-feira é uma data que a gente leva para falar sobre um assunto, a gente leva referências. Então, assim, é estudar, gente. A gente precisa estudar para que a inclusão ela aconteça de fato. E a gente, pegando aí da questão da pessoa com deficiência, a pessoa vem antes, é pessoa com deficiência. Né? Por isso que não é portador de deficiência, não é o deficiente, é a pessoa, né? A pessoa ela vem antes da deficiência e não o contrário. Então é a gente realmente entender esse universo e só também compreender que é só respeitar. É muito pouco que as pessoas pedem, que é o respeito. Gente, terminando mais um podcast aqui. Um prazer ter a presença de vocês aqui, viu? Obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Agnello. Sejam sempre bem-vindos aqui ao Momento Senac, tá bom? Nós é que agradecemos. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar trazendo alguma coisa sobre esse tema aí. Que agradeço, Lei. Muito bom falar. E tem que ser disseminado, né? Muito importante. É verdade. Lembrando que esse podcast e os outros episódios também estão disponíveis no YouTube para você e na sua plataforma de streaming favorita. Acesse também mg.senac.br e as nossas redes sociais. Momento Senac ficando por aqui comigo, Maria Letícia, e sempre com convidados especiais para você. Tchau, tchau e até o próximo episódio.